Oi pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal respondendo as dúvidas de vocês em relação a controle glicêmico. Vamos responder? Antes eu quero pedir apenas para você curtir esse vídeo, muito obrigado de coração mesmo. Se você apenas clicar em curtir, vai estar me ajudando muito, assim como se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, para receber as novas atualizações, os vídeos novos. Também quero te contar que sábado, dia 15, é o último dia para você se inscrever no nosso programa de desinflamação, para que você possa melhorar a sua glicose, para que você possa baixar a resistência insulínica, para que você possa melhorar a absorção de nutrientes, reduzir fadiga. Algumas pessoas, inclusive, me perguntaram, Klaus, eu moro em outra cidade, como é que eu vou fazer? O evento é 100% online, 100% online, no Zoom. Você vai ter acesso a um grupo de conteúdo comigo, com os outros membros, a gente vai passar lá os materiais, a alimentação, o cardápio, os desafios. Estaremos em contato direto e você ainda vai participar dos encontros ao vivo que também ficarão gravados, tá? Então, o link, pela última vez que estou falando isso, o link está na descrição aqui no vídeo, pois começaremos na segunda-feira. Vamos começar? Primeira pergunta que eu recebi aqui, muito importante, muito interessante, que é da Alice, que fala o seguinte: tomar vários suplementos e remédios ao mesmo tempo faz mal ou é ineficiente? Depende quais são os remédios e quais são os suplementos. Então não tem uma resposta direta, porque a pergunta foi muito aberta. Se você tivesse exemplificado aqui, eu poderia até detalhar mais. Mas existem algumas vitaminas, alguns compostos que se você usar juntamente, eles se anulam, a absorção deles, tá? Mas para eu saber exatamente do que você está falando, na próxima vez me manda essa pergunta mais detalhada, que eu consigo analisar com muito mais assertividade, combinado? Próxima pergunta do Gigi. Alimentação correta, mas a glicemia continua alta. O que pode ser? Vamos analisar vários cenários aqui. O primeiro cenário é, você diz que a alimentação está correta, mas será que está mesmo? Será que não tem excesso de carboidratos aí? Será que não tem lanches desnecessários aí? Para você saber, tem que fazer o teste glicêmico com mais eficiência, mais frequência. Mas vamos partir do pressuposto que está tudo certo. Você realmente é um aluno exemplar, você se comprometeu, você está se dedicando, você não dá aquela escorregada, né, não come aqueles doces, assim, você está 100% perfeito. Vamos partir desse pressuposto. O que pode acontecer? Pode ser que o seu pâncreas não está liberando insulina como deveria. E como é que você checa isso? Com exame laboratorial. Você precisa fazer o exame de insulina, você precisa fazer o exame peptídeo C, Roma beta, para poder mensurar, metrificar se você possui capacidade funcional de produzir insulina. Porque, por exemplo, eu não produzo insulina, sou diabético tipo 1. Eu posso ficar o dia inteiro sem comer nada, jejum de 24 horas. Se eu não usar insulina, se eu não tiver pelo menos uma porção de insulina, a glicose vai subir. Não tem o que você fazer, tá? Então, separa aqui. Primeira coisa, olhe novamente atentamente para a sua alimentação e se certifica que de fato você não está consumindo muitos carboidratos, muitas frutas altas em frutose. Ao mesmo tempo, olha para o seu pâncreas, se ele está produzindo insulina da maneira adequada e como é que está a sua parte emocional, o seu estresse, como é que está a sua ansiedade, como é que está o seu exercício físico, ele está em dia, não está em dia, porque tudo isso acaba influenciando o seu sono também. Então são vários fatores, é multifatorial um descontrole glicêmico, mas analisa tudo isso, começando pelo pâncreas e pela alimentação. Próxima pergunta, como faço para conseguir bomba de insulina e freestyle livre pelo SUS? Primeira coisa, você vai ter que ir na Defensoria Pública e comprovar que de fato você não tem renda. Eles vão pedir para você onde você mora, seu endereço físico, eles vão pedir o seu trabalho, imposto de renda, vão pedir um monte de coisa. Se for comprovado que de fato você não tem renda e você não tem capacidade de possuir um freestyle livre, além disso, você vai precisar de algum tipo de laudo médico. Por quê? O que eles querem ver? Que de fato o freestyle livre mudou a sua glicemia. O seu controle glicêmico mudou a partir do momento que você adquiriu o freestyle livre ou a bomba de insulina. Então você não pode fazer o requerimento, por exemplo, da bomba de insulina, do freestyle livre, se você nunca utilizou. Você precisa utilizar e mostrar que, olha, fez diferença, eu melhorei, tá aqui os dados. Com isso, a Defensoria Pública depois vai te instruir melhor em como você vai entrar contra o governo, contra o Estado, para requerer o freestyle livre, o que, na minha opinião, é muito justo. Tá? Todo mundo poderia e deveria receber esse tipo de auxílio, até porque estamos falando de quê? Saúde. E saúde precisa ser prioridade. Não interessa quanto dinheiro você tem na conta, não interessa se você tem uma família com 5, 10 filhos e os filhos estão crescendo.
não interessa nada se você não tiver saúde. Só que, pelo visto, a saúde não é tão importante quanto falam nas propostas de governo, né? Porque na hora do vamos ver, por exemplo, quando era para ser aprovado o projeto de lei que determinava que diabetes tipo 1 é uma deficiência, isso foi negado. Além da glicemia, meus triglicerídeos estão em 1000. Nossa! E a médica pediu para ficar longe de frutas. Você vai ficar longe de frutas, principalmente as que têm alto índice glicêmico. Então, evita melancia, evita manga, evita uva. Porque, de fato, a frutose vai aumentar os triglicerídeos. Mas sabe o que mais aumenta os triglicerídeos? São carboidratos. Adianta de nada você tirar as frutas e continuar com arroz e feijão, e continuar com macarrão, e continuar com açúcar no café, e continuar com a farinha de trigo. Você precisa restringir os carboidratos. E olha que interessante. Olha que interessante. Esse triglicerídeo de 1000, que é altíssimo, que é um absurdo, que compromete a sua qualidade de vida, que aumenta a sua chance de infarto miocárdio e AVC, esse triglicerídeo ele pode ser outro, desde que você mude sua alimentação. E olha que legal, depois que você mudar sua alimentação e reduzir naturalmente os carboidratos, não é somente os seus triglicerídeos que vão cair, a insulina vai ser reduzida também. E isso indiretamente respinga onde? Na sua glicose. No seu exame de colesterol ruim, por exemplo, no seu LDL oxidado. Então o primeiro passo é, sim, monitore melhor as frutas, mas em paralelo, reduza os carboidratos. Próxima pergunta fala o seguinte, as orientações para diabético tipo 1, DM1, são diferentes das orientações para DM2? Os dois têm resistência insulínica? Em suma, sim, grande parte das vezes sim. Quando eu falo de excretar insulina, que você está usando muita insulina, né? Na maioria das vezes estou falando de diabetes tipo 2. Porque o diabético tipo 1 também pode ter resistência insulínica. É só você começar a usar muita insulina, aumenta os carboidratos, começa a usar muita insulina, que você vai ver que aquela dose de insulina já não faz tanto efeito assim quanto fazia antes. Aí você tem que aumentar a dose. Então, a resistência insulínica, ela pode ser observada sim no diabetes tipo 1, mas com muito mais nitidez, é muito mais clara no diabetes tipo 2, onde o pâncreas, de forma endógena, produz essa insulina. Tá? E a diferença no tratamento, basicamente, são poucas. A alimentação é parecida, você tem que restringir carboidratos sim, só que o diabético tipo 1, ele é muito mais instável. O diabético tipo 1, como ele não produz insulina, como ele apenas aplica insulina, qualquer coisinha que ele faça na vida dele, a glicose já sobe e é um parto para descer depois. No tipo 2, você ainda produz insulina. Sim, você tem resistência insulínica, mas você produz insulina. Então, o corpo ainda consegue se autorregular um pouquinho melhor, tá? Mas, de forma direta, sim, o objetivo é o mesmo. É reduzir carboidrato, é cuidar da alimentação, é praticar atividade física, é cuidar do sono, é cuidar da suplementação, é cuidar do seu emocional, é praticar jejum intermitente. Toda a parte alimentar é igual, não vai mudar nada. Agora, em questão da resistência insulínica, de fato, o tipo 1 ele consegue corrigir com um pouco mais de insulina, o tipo 1 consegue aumentar um pouquinho a insulina, obrigar essa produção de insulina, e aí fica meio que mascarado essa resistência. Próxima pergunta da Josiane. É verdade que nosso fígado produz glicose, mesmo quando não ingerimos carboidratos? Com certeza. E esse processo se chama gluconeogênese em inglês, que é o quê? É uma produção de glicose, uma geração de glicose que justamente não veio da alimentação. Pensa comigo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perto. Não, não tem. Digamos que você comeu uma maçã agora, tá? E você não vai se mexer muito, você vai ficar mais por casa, não sei. O corpo vai usar uma fração, um pedaço dessa glicose vindo da maçã como fonte de energia. Porque você continua ainda ativo, você não vai dormir agora. Mas o restante ele não vai utilizar. E de forma muito inteligente, de forma muito estratégica, ele vai pensar, olha só, entrou glicose aqui, eu não vou desperdiçar tudo, eu vou guardar um pouco para mim. Vai que algum dia eu preciso dessa energia. Não sei. E ele estoca. Onde? Nos músculos e no fígado, tá? Por isso que às vezes você percebe que ao fazer uma atividade física, uma academia, você aumenta a glicose. Por que aumentou a glicose sem comer nada? Porque você liberou a glicose, o glicogênio vindo do tecido muscular. E o fígado tem essa mesma capacidade. Ele armazena a glicose numa geladeira e conforme ele precisa, principalmente quando você faz um jejum intermitente, por exemplo, ele libera essa glicose na corrente sanguínea. É um processo fisiológico muito interessante. É um mecanismo de sobrevivência e não tem problema em relação a isso. Conforme você for praticando, por exemplo, o jejum intermitente de forma mais contínua, você vai ver que você vai liberar menos glicose, porque você vai esvaziando a geladeira. Faz sentido? Claro,
Existem alguns suplementos, algumas práticas que você pode fazer para minimizar essa glicose vindo do seu fígado. Mas entenda que isso é resquício da alimentação anterior. Reteu para ele, estocou, e a partir da necessidade imposta do exercício, do jejum, do evento adverso, que gerou, por exemplo, uma adrenalina, ele acabou liberando essa glicose na corrente sanguínea. Tipo, ó, toma energia. Faz sentido? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Obrigado por ter participado do Café com Diabetes. Espero mais perguntas de vocês na próxima oportunidade. Se inscreva no grupo de desinflamação até o dia 15, até sábado. A gente vai encerrar o link depois. Se você participar, vejo você na segunda-feira. Se não, no próximo episódio do Café com Diabetes. Grande abraço e boas glicemias.